Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, terça-feira. Novo ano. Novo ano implica também mudanças de atividades, mudanças de atitudes, mudanças de comportamento e mudanças de olhar. É um ano novo. Devemos almejar, desejar sempre coisas boas e positivas para a nossa vida. Neste Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44, nós escutamos da boca de Jesus: dai-lhes vós mesmo de comer. Dai-lhes vós mesmo de comer. É um pedido que Jesus nos faz. É um pedido que Jesus lança aos discípulos. Como tornar efetivo esse pedido de Jesus na nossa vida cotidiana, nas nossas palavras e nas nossas ações. Como concretizar este pedido de Jesus? Dai-lhes vós mesmos de comer. Escutemos o trecho deste Evangelho. O local é deserto e a hora já vai adiantada. Manda-os embora. Os discípulos tomaram a decisão de mandar embora os ouvintes de Jesus. Jesus respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmo de comer. Meus irmãos, é tão fácil dizer ao outro: vai embora. O difícil é procurar a solução. O difícil é procurar como concretizar ou matar a fome. E como isso, se nós olharmos para a sociedade, olharmos para a família, olharmos para a igreja, é tão fácil descartar o outro, mas o difícil é recuperar o outro. É tão fácil dizer a um doente: eu não consigo mais. Mas o difícil é esgotar os recursos que tu tens para salvar uma vida. Meus irmãos, por isso que este pedido de Jesus é um imperativo. Dai-lhes vós mesmo de comer. É uma ordem que Jesus lança a cada um de nós. E Jesus ainda interpela aos discípulos: quantos pães tendes? Ide ver. Primeiro vão ver o que vocês têm. Não digam não antes de examinar. Os discípulos tiveram preguiça. É preciso ir ver no armazém o que nós temos para matar a fome da multidão. Por isso que eu sempre insisto com os meus alunos: não digam eu não consigo. Primeiro tente. Porque eu não consigo é tão prejudicial para nós. Primeiro tente. Depois, a própria caminhada dirá alguma coisa. Jesus disse aos discípulos: quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Ide ver, vão analisar, vão verificar. Eles foram, verificaram e responderam a Jesus: temos 5 pães e 2 peixes. Com 5 pães
e 2 peixes, diz o Evangelho que Jesus pediu a bênção de Deus e multiplicou os pães e os peixes. Diz o Evangelho, todos comeram até ficarem saciados. O que nós encontramos neste Evangelho? A força da generosidade. A generosidade alimenta qualquer homem, alimenta qualquer mulher do nosso tempo. É preciso ser generoso. Diz mais o Evangelho, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então Jesus veio trazer-nos um novo alimento. Em Jesus nós encontramos o sentido para a vida. Meus irmãos, nem todo alimento nos alimenta da mesma maneira. Nem todo alimento nos alimenta da mesma maneira. Há muitos de nós que temos pão, mas falta-nos alguma coisa mais. Nem todos os alimentos são nutritivos para a nossa vida, para a nossa saúde. Por isso que há alimentos específicos com proteína específica. Diz o Evangelho que Jesus Cristo é o alimento por excelência. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me come terá a vida eterna. Então Jesus apresenta-se como alimento por excelência. Jesus lembra-nos que o seu pedido de dar de comer a quem tem fome é um imperativo, é uma ordem aos homens do nosso tempo e da nossa cultura. Meus irmãos, o Senhor também nos ensina que não podemos adiar esse pedido. O alimento não se pode adiar muito. Por isso diz Jesus, dai-lhe vós mesmos de comer. Meus irmãos e minhas irmãs, é a própria natureza que nos ensina. A própria natureza nos ensina que nós somos seres necessitados. Meus irmãos, nós necessitamos de alimento, nós necessitamos de educação, nós necessitamos de afeto, nós necessitamos de descanso, nós necessitamos da saúde. Somos seres especialmente necessitados. Nós necessitamos, meus irmãos. Então, das mãos de Deus, nós encontramos uma pedagogia. E eu gostaria de partilhar algumas convosco. Ao longo do Evangelho, Jesus nos diz, eu sou o pastor, eu sou a porta. Então quer dizer que as ovelhas sem pastor estão perdidas. As ovelhas sem pastor estão perdidas. E eu quero trazer este Evangelho ao dia de hoje. As pessoas sem guias estão perdidas. Filhos sem a presença dos pais estão perdidos. Estão atirados à sua sorte. Meus irmãos, olhemos para a nossa sociedade em concreto. Olhemos para São Tomé em concreto. Com esta onda de imigração, tantas crianças ficaram atiradas à sua sorte. Há muitas adolescentes que engravidaram porque a mãe emigrou e elas ficaram com a avó já não tem forças e a consequência é a gravidez. Tantas crianças atiradas na nossa sociedade. Nós necessitamos de guias, nós necessitamos de presença. Então,
Família sem guia está perdida. Uma instituição sem uma direção, sem uma cabeça, também está perdida. Um país sem guia está perdido. Nós necessitamos de guia. Uma comunidade religiosa sem o seu pastor, que é o sacerdote, uma diocese sem o bispo, sem a cabeça, está perdido. Então nós somos seres especialmente necessitados. Por isso que diz Jesus, dai-lhes vós mesmo de comer. Nós necessitamos de alguém que nos dê orientação, que nos dê alimento, alguém que nos incentive, que nos diz, vale a pena caminhar, coragem, força. Meus irmãos, para concluir esta meditação, na primeira carta de São João, 1 João capítulo 4, versículos 7 a 10, onde nós encontramos o coração desta carta. Deus é amor. São João nos diz, Deus é amor. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor, meus irmãos. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos por Ele. Nisto consiste o seu amor. Neste ato, nesta disponibilidade, nesta generosidade, nesta doação, consiste o amor de Deus. Então o amor implica ação, o amor implica atitude, o amor implica gestos. Deus é amor. E este amor se manifestou na entrega de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe o nosso ano. Deus nos abençoe. Que a nossa vida seja iluminada. Vamos desejar o melhor uns para os outros. Que Deus assim nos ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.